Olá, pessoal. Eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que um mês de trabalho rural pode valer por 3 na contagem da carência? Que pagar o INSS por conta própria pode, na verdade, bloquear a sua aposentadoria rural mais cedo se você não souber a regra exata. Se você atende trabalhadores rurais ou é um segurado especial, ignorar os detalhes dos artigos 201 a 205 da Instrução Normativa 128 pode significar um indeferimento automático. Hoje, nós estamos vendo aqui a seção 3, que trata especificamente das regras de carência para o trabalhador rural. Não é achismo, é o texto que o servidor do INSS lê para decidir sobre o seu benefício. Vamos dissecar isso agora. Inicialmente, nós temos o segurado que não paga, né? Vejam o artigo 201. Vamos começar aqui pela regra geral. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o período de carência é contado a partir do início do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação. Veja aqui o parágrafo 1º. Né? Considera-se como período de carência o tempo de efetivo exercício, ainda que de forma descontínua. O que isso significa na prática, né? Se o segurado é aquele agricultor familiar clássico, que não emite guia de recolhimento mensal, né, a GPS, ele não precisa provar que pagou dinheiro. A moeda dele é o suor. A carência é igual ao tempo de trabalho provado na roça. A chave aqui está na expressão ainda que de forma descontínua. Muitos benefícios são negados porque o INSS alega que houve quebra na atividade. Mas a própria norma garante que não precisa ser ininterrupto. Se ele trabalhou na safra, parou na entre-safra e voltou, tudo isso conta para atingir os 180 meses de carência, desde que comprovado. Né? Aqui no artigo 202, nós temos o segurado que paga. Né? Agora, se o segurado resolver pagar o INSS por fora, né, facultativo, para melhorar a sua aposentadoria, aqui a regra muda e o cuidado deve ser dobrado. Né? O artigo 202, com a redação dada pela Instrução Normativa 188 de 2025, diz o seguinte: para o segurado especial que contribui facultativamente, o período de carência pode, inclusive, ser somado aos períodos urbanos. Traduzindo, né? Se o trabalhador rural paga a guia facultativa, ele vira um híbrido. Ele pode pagar 10 anos de roça, né? E somar com 5 anos de escritório na cidade para se aposentar por tempo de contribuição ou idade urbana, certo? E o parágrafo único, né, é o risco que a maioria ignora. Caso o segurado venha a requerer aposentadoria por idade com redução, né, 60 anos homem, 55 mulher, as contribuições serão computadas exclusivamente em razão do exercício da atividade rural. Você entendeu o que se passa aqui? Você pode somar tempo urbano se pagar facultativo, mas se você quiser se aposentar mais cedo com a redução de idade rural, você não pode usar períodos urbanos. Para aposentadoria rural pura, né, a 55, 60 anos, só entra no cálculo que for exclusivamente rural. Não misture as estações ou você vai perder o benefício da idade reduzida. Tá? Aqui no artigo 203, nós temos os multiplicadores, né? Empregado rural. Saindo do segurado especial, né? Do dono da terrinha, o meeiro, vamos falar do empregado rural. Aqui existe uma regra de transição que é ouro puro e quase ninguém usa. Olha o parágrafo único do artigo 203. Sobre benefícios de salário mínimo. Temos 3 regras de tempo. Até 2010, conta o tempo normal. De 2011 a 2015, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 3. De 2016 a 2020, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 2.
Isso não é erro de digitação. Entre 2011 e 2015, se o empregado rural trabalhou 4 meses no ano, o INSS conta como 12 meses de carência, né? 4 meses vezes 3 igual a 12. E essa é a estratégia perfeita para completar a carência de que tem buracos no CNIS. Se você tem um cliente que trabalhou picado entre 2011 e 2020, aplique esses multiplicadores. Um ano trabalhado pode virar 3 anos de carência na contagem final para o benefício de salário mínimo. Se você não pedir isso na petição, o robô da INSS pode passar batido, né? E aqui no artigo 204, né, para fechar, temos dois casos específicos. É o boia fria, que presta serviço para a empresa, e o garimpeiro, né? Veja, o artigo 204, parágrafo 2º, diz que para o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica a partir de 2011, considera-se presumido o recolhimento das contribuições. Se o rural prestou serviço eventual para uma fazenda, né, PJ, a obrigação de pagar o INSS era da fazenda. Mesmo que a fazenda não tenha pago, o tempo conta para o trabalhador, né? Já o garimpeiro, serão contados para efeito de carência os períodos efetivamente contribuídos. Cuidado com a distinção. O rural clássico não paga e tem carência, né? Igual o artigo 201 ali em cima. O garimpeiro, mesmo em economia familiar, precisa ter contribuído para ter carência. Sem guia paga, sem aposentadoria para o garimpeiro. Não tente aplicar a regra da roça para o garimpeiro sem comprovante de pagamento, né? E resumindo nossa análise de hoje, nós temos o segurado especial, que prova atividade e não prova pagamento. Descontinuidade é permitido. Para o facultativo, pode somar urbano, mas para aposentar cedo, né, nos 55, 60 anos, o tempo tem que ser só rural. E para o empregado rural, use os multiplicadores vezes 3 e vezes 2 para os períodos de 2011 a 2020. Isso salva aposentadorias. Dominar esses 5 artigos separa o advogado que tenta do advogado que concede. Esse vídeo lhe foi útil? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.